Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Vocês não morrerão. Texto base para o nosso estudo, Gênesis 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Quando olhamos para essa mentira que foi dita pelo inimigo, por Satanás, usando a serpente como médium, quando Deus havia dito que se a humanidade lançasse mão desse fruto, não é que o fruto fosse venenoso ou algo parecido. O fruto era um fruto qualquer, como qualquer outro que havia dentro do Jardim do Éden. O que havia era um acordo envolvendo esse mesmo fruto. No dia em que vocês comerem desse fruto, vocês estarão deixando de fazer parte do reino de Deus e passarão para o reino da rebelião. Vocês estarão querendo experimentar uma outra situação. E eu abro aqui um parênteses. Vocês experimentarão na rebelião o que é dor, sofrimento e morte. E isso não é nada bom. A humanidade nunca tinha tido contato com esses elementos estranhos, dor, sofrimento e morte. Não sabiam o que é que isso significava na prática, mas resolveram correr o risco, assumir o risco e comer do fruto, e acabaram com isso deixando que a humanidade fosse lançada numa situação como a que enfrentamos hoje. Ainda há pouco, enquanto estava gravando aqui essa lição, aqui na minha sala, na Associação Paulistana, um amigo, um colega de ministério veio conversar comigo, me contando que ele também perdeu o pai agora há pouco tempo atrás, e que realmente isso mexia com o coração dele. Compartilhei com ele que há mais de 2 anos e meio que eu perdi o meu, mais especificamente no começo do ano que vem, 3 anos já sem meu pai. E nesse processo a gente vai parando para poder pensar em algumas coisas, em alguns detalhes que fazem parte desse processo, e a gente começa a se perguntar por que a gente está vivendo isso tudo. A morte sempre foi um elemento que causou algum tipo de intriga para a humanidade. E a mesma mentira que o inimigo lançou para Eva no Jardim do Éden, ele continuou depois usando com a própria humanidade, mesmo numa situação de pecado. Porque veja, o plano que o inimigo tinha tido lá no começo, que eu mencionei nessa semana, que era enredar a humanidade para que a humanidade fosse sua aliada na rebelião contra Deus, de forma específica não deu certo, porque Deus, no momento em que vem até o Jardim do Éden, ele vai dizer para a serpente, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a descendência da mulher. Não haveria mais uma parceria entre a humanidade e a velha cobra chamada Diabo e Satanás. Haveria inimizade. Para que o inimigo conseguisse enredar a família humana para a rebelião, ele teria que usar a astúcia, o engano, que é o que ele foi fazendo desde então. Quando vemos aquilo que são os achados arqueológicos mais antigos que temos acesso até o presente momento, em civilizações como, por exemplo, a civilização egípcia, a civilização egípcia tinha como base a teoria da imortalidade da alma. Existe uma parte no ser humano que jamais pode morrer. Então, o que eles faziam para isso? Eles preservavam os corpos através da prática da mumificação. Enquanto o corpo estivesse preservado nesse mundo, no mundo etéreo, no mundo espiritual, a pessoa conseguiria viver junto dos deuses. Por isso, grandes fortunas foram empregadas em lugares onde o corpo mumificado poderia ser guardado. Verdadeiras fortunas foram colocadas ou foram agregadas a esses corpos mumificados. Algumas das tumbas que foram escavadas por arqueólogos descobriram verdadeiros tesouros, porque eles acreditavam que quando o indivíduo chegasse no mundo espiritual, ele poderia levar aquelas joias, aqueles tesouros com ela. A mesma ideia acabou se perpetuando nas regiões da Mesopotâmia, onde hoje encontramos o Iraque e também o Irã, algumas câmaras mortuárias onde os indivíduos levavam verdadeiras fortunas junto consigo mesmos, tendo como base a ideia de que havia um mundo além para onde ele poderia levar as suas riquezas.
até aqui na América Central e América do Sul, entre os incas, maias, os astecas, enfim, esses povos que chegavam até o cúmulo de matar vários servos para que os servos pudessem agora ser colocados junto com eles na câmara mortuária e servi-los no pós-vida. Essa imagem se tornou muito marcante em todas as civilizações, quando você vai desde o extremo norte do nosso planeta até o extremo sul. É a base da rebelião. A ideia de que certamente não morrerás. Enquanto Deus diz, a alma que pecar, essa morrerá, o inimigo diz, certamente não morrerás. A mesma ideologia você vai encontrar de forma muito trabalhada dentro da filosofia grega, que principalmente através de Sócrates e Platão, essa ideia de uma alma imortal que iria ou para junto dos deuses ou para o Hades, para o inferno, para poder sofrer em tormentos horríveis. Ideia essa que foi importada para o cristianismo posteriormente, no cristianismo medieval, que foi beber na fonte da filosofia grega para buscar essa ideia da alma imortal. Quando olhamos para a nossa sociedade pós-moderna, esses conceitos de imortalidade estão impregnados em filmes, séries, em novelas e assim por diante. Essa ideia está por aí. Grandes heróis que trabalham, que são apresentados dentro das séries, dos filmes e da literatura pós-moderna, são heróis que trabalham em cima da ideia do certamente não morrerás, da imortalidade da alma. O mesmo fruto proibido continua à nossa disposição hoje. Precisamos nos lembrar de que, da mesma forma que parecia uma coisa linda e maravilhosa para Eva, lá no Jardim do Éden, lembra do que eu mencionei ontem? Tinha lógica, tinha sentido. Hoje em dia parece também que faz algum sentido. E que coisa mais linda é essa? Imagina, a pessoa morre e no momento seguinte ela já está aproveitando o paraíso. Olha que coisa linda é essa. Eu posso, através de algumas técnicas, conseguir me comunicar com os meus entes queridos que estão nas mansões eternas. Até mesmo alguns ramos da entre aspas, ciência têm se envolvido nessa situação. Existem verdadeiras universidades que estão trabalhando em cima de métodos para fazerem contato com as pessoas que estão na situação de pós-matéria. O certamente não morrerás, dito pela serpente, continua se perpetuando ainda hoje. Não é à toa que esses serão dos elementos decisivos no fim dos tempos, entre aqueles que estarão servindo a Deus ou aqueles que estarão envolvidos na rebelião. Vamos orar para que nós não sejamos enganados por isso. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que deixou relato suficiente na Bíblia para não sermos enganados. Ajuda-nos a podermos nos manter fiéis e firmes diante da Tua revelação. Pois em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição, e você?